Fala, amigos, tudo bem? Recentemente eu lancei um material chamado Quiz, Questões Verdadeiro ou Falso. E esse material eu tenho a intenção de estar utilizando ele como uma forma de relembrar aquilo que a gente viu durante o mês. Então, por exemplo, como eu comecei esse material agora em maio de 2024, eu separei 11 questões de materiais que eu publiquei durante o mês. E então eu trabalhei algumas questões aqui com base nesses materiais. Justamente, amigos, para estar dando um gatilho de curiosidade para você estar indo lá no material respectivo. Eu acho que o quiz ele serve muito bem para isso. Então, por exemplo, aqui eu compartilho uma questão de Estatuto da Pessoa com Deficiência com base na Lei 14.863, que foi publicada agora em maio de 2024. Depois eu coloco um lembrete aqui, confira o nosso material de direito da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, vamos imaginar assim, você resolveu esta questão aqui de Estatuto da Pessoa com Deficiência e você quer ver o conteúdo dela lá no material. Você acessa então a pasta de Direito da Pessoa com Deficiência, o material respectivo, e daí então você pesquisa a lei 14.863. Eu acho interessante, amigos, porque aqui você vai ver o conteúdo e vai ver outros que vai dar aquele gatilho de curiosidade, você vai acabar estudando o material. Então eu acho bem válido nesse ponto. Que nem, por exemplo, outra questão aqui que eu acho bem bacana. A questão da Lei Maria da Penha, né? Recentemente ela foi alterada para inserir o artigo 17A. E aí eu coloquei aqui, a Lei Maria da Penha foi alterada para constar que o nome do ofendido ficará sob sigilo nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher. Esse sigilo abrange o nome do autor, bem como os demais dados do processo. Certo ou errado? Errado, né? Não abrange. E aí então aqui eu coloco a fundamentação. Eu acho interessante que, por exemplo, você viu esse conteúdo, e aí você quer ver ele no material, você vai lá em leis penais especiais e acessa o material Lei Maria da Penha. Aqui no material da Lei Maria da Penha, você pode estar estudando do zero ou você pode também estar conferindo os comentários. 14.857, onde eu falo sobre a novidade legislativa. E aí você vê o capítulo ou a seção respectiva. Enfim, eu acho interessante o quiz por conta disso, né? Tem te dá aquela curiosidade de estar vendo o material respectivo, né? Então, assim, tem 11 questões aqui que eu trabalho todas as novidades legislativas, né? Algumas novidades jurisprudenciais. Então, eu acho bem interessante o quiz para isso, né? Às vezes você não tem muito saco para estar vendo a aba aqui, o que eu atualizei, onde eu discrimino todas as atualizações. Mas você tem, digamos assim, paciência, né, para estar vendo as questões, porque são possíveis questões aí a serem cobradas em provas, né? São questões atuais, que nem, por exemplo, ó, informativo 813. Aqui eu trabalho um conteúdo que foi um julgado do informativo 813. Então eu acho bem interessante, aí depois eu dou um lembrete, né? Eu confiro o material lá de provas e destaques informativos do STJ, né? Então eu acho bem interessante, amigos, a, o, o quiz, justamente por conta disso, por conta dos materiais que eu disponibilizo, né? Leis comentadas artigo por artigo e resumos por tema, para você estar vendo isso, né? E também aqui a parte de informativos, né? Súmulas, informativos do STJ, do STF, teses fixadas em repercussão geral, em recursos repetitivos, também aqui o jurisprudência em teses. Enfim, eu acho bem válido, então, o quiz como uma ferramenta para você estar vendo as novidades que ocorreram aí durante o mês. Certo, amigos? Então, se você é assinante da assinatura anual completa, te convido a estar acessando o quiz, vendo as questões e, ao mesmo tempo, você dá uma conferida no material, né? Pega uma questão, fala, é, ah, nessa questão aqui
o marco trabalhou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Fez a questão? Dá uma conferida lá no material de direito da pessoa com deficiência, vê outros temas e tal. Você já dá uma estudada em direito da pessoa com deficiência, né? Então, fazendo esse jogo, fazendo esse paralelo entre questões e o material, fica bem interessante, tá? O material em si, eu tomei o cuidado de em uma lauda estar colocando a questão, na outro gabarito, por quê? Olha só como é que fica, amigos. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui um PDF. Você percebe como ele está num tamanho assim, né? Como se fosse uma folha de papel, numa posição de paisagem, né? Então você percebe que tem como tá pegando isso e levando para o seu tablet, né? Eu até coloco aqui uma folha pontilhada para você estar fazendo algumas anotações. E então, fechou o mês, tem a folha pontilhada. Que nem, por exemplo, aqui em maio, né? Lá no final tem a folha pontilhada para eventuais anotações aí. Então fica um materialzinho bem bacana, tá? Em que eu coloco a questão, depois eu tenho o cuidado de estar colocando na próxima lá do gabarito. Até mesmo, amigos, para você só estar movimentando aqui com no teclado, né? Setinha esquerda e direita, para você estar movimentando de forma rápida, né? Ah, vi a questão aqui, né? Já dou uma, um teclar aqui no botão direito e aí você vai para o gabarito. Ah, maravilha. E aí você vai, sabe? Então fica uma coisa interessante. No tablet fica melhor ainda, né? Porque você vai fazendo anotações, tem muito espaço. Então fica um material bem bacana para você estar verificando as novidades do mês, amigo. Perfeito? Qualquer dúvida eu fico à disposição. Grande abraço e até a próxima.